Que a gente vai aprender aqui, ó. Aqui, ó, vogais simples, consoantes básicas. Como funciona o Hangul? É o alfabeto coreano, criado por Rei Sejong. Esse cara é muito importante. Ele sozinho criou. Tem historiadores que falam que, não, foi conjunto com outros estudiosos. Mas não, a maioria dizem que foi ele sozinho criou a letra coreana, tá? Então é o primeiro e único alfabeto artificial, tá? Artificialmente criado, tá? Foi esse cara aqui, ó, Rei Sejong, que criou então a nossa letra coreana, que é o que a gente vai aprender agora, tá? Então mais ou menos científico. Logicamente tem suas limitações, né? Tem que levar em consideração que foi criado em século 15, gente, tá falando. 1490 é alguma coisa. Tem que levar em consideração. Não é perfeito, mas que funciona. Então, principais vantagens. Transcrever o som fonético. Tudo som falado, de fato, é escrito. É que nem nosso alfabeto, né? Alfabeto em português também, ele mais ou menos escreve o som falado em alfabeto. Certo? Então, tem a mesma característica, sim. Vamos lá. Sem sons escondido ou mudo. No português, a gente tem H. Tem letras que não tem, tipo, né, K, Y, W e tal. Mas assim, sem sons escondido ou mudo, tá? Então, cada sílaba tem suas funções de som, tá? Possibilidade infinita de escrita tem em Hangul, porém, porque a Coreia é muito conservadora e acaba, né, que não fez isso daí, tá? Hangul é composto, então, com 14 consoantes básicas, que a gente vai aprender, 10 vogais, mais e outros 500, que são patim. Tem patim também, tem simples, né, que é patim também, que é layer, é camada, encamada, né? Mas a gente fala de composto também, complexo, patim. Tá? Tem dois tipos aí de patim. Vogais compostas, que é mistura de vogais. Consoantes duplas. Consoante dupla não é tão problema que tem 5 só, né? Olha, essa parte é muito importante vocês anotarem. Montagem com consoante. Como funciona, né? Ó, consoante e vogal. Não é CV lá, não é fórmula não. A gente vê as letras, já pensa, olha, o que a gente aprendeu na física, o que é C e V, mano? É muito difícil. Não, calma lá. C, consoante, V, vogal, tá? Então, vogal, lado direito ou lado de baixo. Tá? Consoante, sempre lado esquerdo ou de cima, tá? Isso em montagem simples, com o que a gente está aprendendo hoje. Essa aqui é horizontal e vertical, só saiba disso, tá? Tem os complexos aí, ó, tem casos que vem C aqui, tem casos que vem C e C aqui, que é o patim, né? Então, mas isso a gente vai aprender com calma aí nos outros dias, agora em diante, nessa semana ainda. Então vamos lá. Hangul funciona na base de montagem, consoantes, que é chaum em coreano. É o som. Cha, na verdade, é a letra chinesa de filho, né? Filho. E moum, que é vogais, né? Vogal. Mo é de mãe. Então, mãe e filho junto. Isso foi meio estranho, né? Isso é um pouco estranho. Mas vogal e consoante, tá bom? Chaum e moum. 14 consoantes que a gente vai aprender nessa ordem aqui, né? E vogais, tá? A, ya, o, yo, yo, yu, i, que equivale a nosso a, e, i, o, u do alfabeto aqui. Assim, junta e vira sílaba. Então, vamos lá. Vogais simples, que são compostos por 10 vogais, tá? A ordem não é essa, tá? Que são verticais, né? Ó, vertical não, horizontal, montagem, e aqui de baixo são montagem vertical. Mas a ordem certa é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, ya, o, yo, yo, yu, i. Beleza? Vamos então entrar em detalhe um por um, tá? Preste bem atenção na minha boca, tá bom? Por mais que esteja, né, pequena a tela, mas, né, preste bem atenção, tá bom? Isso vai ajudar muito na sua aprendizagem, tá? Vamos lá. Primeiro é o A. Antes de mais nada, queria explicar desse consoante aqui, que é ian, tá? Só antecipar um pouquinho, tá? Ian, que faz a função só para completar a sílaba,
somente vogal, somente consoante em coreano, ele não funciona. Ele é só uma escrita mal escrita lá. Né? Então sempre tem que acompanhar a consoante aqui. Então essa vogal aqui, A, você tem que ser completada com alguma consoante. Então esse ian existe para isso. É uma bolinha. Ele sozinho não vai fazer função nenhuma também, mas sempre está com vogal, né? Então nesse caso aqui embaixo, como já escrevi, é o ian e o A, tá? É A, próprio vogal, tá? A gente fala de vazio, essas coisas, mas é A, tá bom? Então, função de A. Repita comigo. A. A. Abrindo a boca, tá? A. Certo? Próximo é o Ya. Ya. Na verdade, teoricamente, é IA. IA, 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 IA. Tá? É um A só com mais um tracinho, certo? Ele abre um pouquinho mais nossa boca, né? A, Ya. Fisicamente não abre a boca, mas tem a língua aqui que ele separa, né? Ya, certo? Não é muito difícil de falar, certo? Ya, Ya, que eu escrevi com Y, mas pode ser Ia, falando rápido, certo? Como que fala esse nome em português? Iago, Iago. Né? Tira a acentuação. Fala Iago, Iago, Ya. Tá bom? Vamos lá, o próximo que não tem essa pronúncia em nosso português, que é O. O. Tá? Eu coloco, sempre gosto de comparar com esse O aqui, né? Freguesia do O. O, né? Então a gente tem essa pronúncia, mas não na escrita, na leitura não tem, mas a gente acaba falando no dia a dia. Ó, ei, ó. É essa voz assim, tá? Ó. Ó. Tá bom? Assim, então é muito difícil, né? Fala comigo. Ó. Ó. Depois do O, olha só, a ordem não era A, depois Ya, que é 2 tracinhos. Agora, depois de O, é 2 tracinhos para dentro. Yo, vocês estão vendo aqui. Yo. Certo? Era O, agora é Yo. Correto? Yo. Tá bom? E bota o ian aqui, que é a consoante, né? Que é só para completar a vogal em si, tá? Yo é Io, 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 Io. Tá? I, Io. Tá? Io, Io, Io. Fala rápido, fica Io. Tá bom? Perfeito, né? Próximo, na verdade não é para ser próximo, é esse daqui, mas né, como é montagem horizontal que a gente estava fazendo, vamos falar I, tá bom? Fala I, I. É um tracinho, então para escrever esse I, botar o consoante ian e o I, tá bom? I parece ser universal, né? Não sei porquê, né? Mas I é universal, gente. Olha isso. I, igreja, I. E é muito fácil a gente aprender, né? Então, um tracinho vertical, o consoante I, outro lado, é o I. Agora, vamos para a montagem vertical aqui, tá? A gente estava até agora horizontal, né? Então, pode ver qualquer consoante aqui, tá? Enfim, vamos lá. O. Consoante vem em cima, certo? Vogal aqui, consoante em cima, tá? Que faz a função de O, né? Nosso português a gente fala O, um pouquinho diferente, né? Mas assim, é mais seco. O. Tá bom? Então, qualquer, sei lá, você ver aqui, ó, esse formato aqui em sílaba, ele vai fazer função de O, junta com outro consoante, então ele vai fazer, mas sempre O, tá? O. Então, com, sei lá, Kyoko fica Ko. E assim por diante, tá? O. Beleza? Agora, então, ó, tem certa coerência, né? Graças a Deus, tem certa coerência aqui, que é sempre depois de um tracinho, vem 2 tracinhos. Certo? E ele splita a nossa língua, a nossa boca, né? Como que é, então? É O, depois é Yo. O, Yo. Yo. Que é nada mais, é Io, Io, Io. Falando rápido, fica Yo. Esse Yo é fácil, né, de identificar. Por quê? Porque vira e mexe, os rappers falam Yo.
yo, não sei o que, yo. É isso. Justamente essa pronúncia, tá? Tem que dominar agora esse yo, porque vira e mexe a gente fala no modo formal de falar, forma formal de falar, a gente bota o yo atrás. Já ouviram falar que para formar a frase em forma formal é só botar o yo atrás, né? Faz sentido, sim, né? Então yo, é fácil de falar, né? Yo. Depois é o u. Esse também não tem muito erro, é fácil. Consoante em cima e o vogal que é U. Vertical e um tracinho para baixo. Certo? Fácil de escrever, fácil de identificar também, né? Então é U. Repita comigo. U. Ó, coerência de novo aqui, ó. Depois de um tracinho vem dois tracinhos. E como que tem que ler esse daqui? Era A, depois Ya, O, depois Yo, O, Yo. U, Yu. Certo? You, que é iu. You. Fácil. Em inglês, o you, né? Você em inglês. Também faz mesmo essa pronúncia, certo? You. Próximo. Tá chegando no final já, tá? Olha, é tá? Olha, essa pronúncia que a maioria das pessoas que eu ensino, alunos que eu tenho, a dificuldade está nesse daqui, nessa vogal, que é quando você vê uma coisa nojenta, que você faz eu. Não é assim que você faz. Quando eu vejo barata, eu não falo nada, só grito, né? Mas enfim, a maioria das vezes, quando você vê uma coisa bem nojentinha assim, você fala eu. Alguém vomitando no bar, sei lá. Não é assim? Agora, tira a entonação, tira a acentuação, fica tá? Tá bom? E as consoantes vêm em cima. Beleza? Então, vamos lá revisar o que a gente aprendeu. A, ya, o, yo, u, yu, i. A, ya, o, yo, u, yu, i. Tá? É essa pronúncia que você tem que dominar, tá? Para a correção de pronúncia, que é usada na escola, né, um curso de consertar sua pronúncia lá na Coreia, né? Eles usam muito isso daqui, essa técnica aqui, ó. Aí bota consoantes aqui na frente, outros, e vai treinando. Você vai treinando. Né? Tá bom? Como que escreve? A gente tem na apostila, então vamos pular essa parte que é fácil, né? A é assim, Ya é assim, O, Yo, O, Yo, U, Yu, I. Tá? É fácil, certo? Agora é a hora de a gente aprender consoantes básicas, que são compostas por 14 consoantes. Tá? Tem mais, consoante dupla, mas a gente vai aprender 14 consoantes básicas justamente nessa ordem. Primeiro, antes de começar a explicar sobre as consoantes, tem uma coisa que é muito importante vocês decorarem, que não é decorar, botar na cabeça, né? Que não tem FVZ. A pronúncia de F, pronúncia de V e pronúncia de Z não tem em coreano e a gente tem que adaptar. Então, há muitas palavras que contêm esse V, F, Z são substituídos por consoante parecido que tem essa pronúncia. Tá bom? Então preste bem atenção, tá? Que a pronúncia tem às vezes que não tem. Além desses FVZ, tem o contrário, que tem em coreano, mas que não tem em português. Tá bom? Tem que botar na cabeça que a língua coreana é totalmente diferente de nosso português. Tá? Isso fica claro, né? É diferente. Por isso que romanização não serve. Não é que não serve. Primeiro, para identificar, serve. Mas, cara, não. Você vai ficar lendo romanização. Ainda é romanização em inglês. Você vai ler do jeito português ainda? Aí não dá. Aí acabou. Você vai estar falando tudo torto. Não é essa a intenção, certo? Você tem que enxergar o coreano, a letra coreana do jeito que o coreano enxerga. É esse o intuito da Semana de Hangul para fazer isso daí acontecer na cabeça de vocês. Por isso que eu falo, olha, repita esse vídeo mais vezes, né? Porque tem que repetir, tem que ter prática. Tem que repetir bastante, tá? Vamos lá. Primeira consoante, que é Kyo. Kyo. Tá? Que tem um som de mais ou menos G, tá? K
Não, coloquei por colocar, tá? Mas vai fazer mais função de G. Na romanização, por exemplo, junta com I, fica Ki. Só que na romanização fica Di, certo? Aí você vai ler romanização, como você está acostumado em leitura do jeito português, você vai ler Gi. Tá errado isso. Por isso que romanização em português não dá muito certo, né? Então Kiok, que tem pronúncia de G. Tá? Vou falar em A, E, I, O, U, que fica Kage, Ki, Go, Gu. Tá? Agora, com as vogais que a gente aprendeu, A, Ya, O, Yo, 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 I, fica, preste bem atenção, Ka, Kya, Ko, Kyo, Ko, Kyo, Ku, Ju, Ku, Ki, Ku, U. Você tem que abrir a boca. Então é Ku. Tá bom? E Ki. Kagya, Kogyo, Kogyo, Kugyu, Kugi. Tá? Tem um sopro no final? Assim, não. Pode parecer que tem, né? Ka, com tipo voz assim, né? Som assoprando. Não muito. Você pode falar seco também. Ka. Tá? Se você falar Ka, Ke, Ki, Koku, os coreanos vão achar que é retardado. Tá? Isso é a grande verdade. Não fale com som assoprando no final. Não sei se você aprendeu assim, desse jeito, mas não é bom. Não é bom. Os coreanos vão achar que negócio é esse? Tá? É Kage, Ki, Goku, Kagya, Kogyo, Kogyo, Kugyu, Kugi. Tá? Pode parecer que tem um som atrás aí, mas melhor não, falar seco, tá? Agora, Nian, tá? Que faz função de N. Nian. Como que escreve? Tracinho para baixo, tracinho de lado esquerdo para direito, tá? Nian. E a consoante, então? Vem aqui. Na. Certo? Como que lê, então, esse daqui? É Nha. Não é com Ya, com Nian. Nha. Lê esse daqui. Nha, 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 nha. É assim por diante que vai. Certo? Então, vamos falar em A, E, I, O, U. Fica Na, Ne, Ni, No, Nu. Certo? É N. Certo? É fácil. Agora, Na, Nha, No, Nho, No, Nhu, Nu, Nhu, Nu, Ni. Assim vai. Né? Por isso que eu falei. Infinita possibilidade de montagem. Né? A gente poderia ter muito bem criado outras consoantes que têm a função de F, V e Z. Né? Só que a Coreia é muito conservadora, né? Não aceita muito essa, né? Principalmente na língua, da escrita. É difícil aceitar isso daí, né? De outro mundo, né? Isso é muito difícil de acontecer. Por isso que tem suas limitações, regras chatas, mas poderia ser muito bem aperfeiçoado, tá? Vamos lá. Próximo é Tigd. Tigd é assim que se escreve. Tracinho. Assim, tá? A forma como escreve Tigd não é muito importante. É muito, assim, o mais importante aqui é quando você vê essa consoante numa frase, numa sílaba, você já identificar, olha, esse tem tal pronúncia, é isso. Você tem que já ver e decorar qual pronúncia vem com essa consoante, tá? Eu coloquei o D, sim, é D, seria um D, né, no nosso português, tá? O problema vem quando é romanização, que você vai ler tig, di, não, é ti, tá bom? Por isso que romanização não serve, né? Então, tig, tá bom? Então, vamos falar em A, E, I, O, U, fica ta, de, ti, to, du, ta, de, di, do, du, tá? Pode falar seco também, não precisa soprar som atrás, não, tá? Ta, de, ti, não, calma lá, não precisa falar assim não, tá? Ta, de, di, do, du, ta, dia, to, dio, to, dio, du, ju, tu, di, tá bom? Rear, tem função de L no nosso português, tá? Em alfabeto tem a função de L. Então, como que lê esse? Esse não é o I, então fica ri, certo? Ri. Agora, como que lê esse daqui com Ió, então? Ió, rió. Tá bom?
a minha língua é um pouquinho curta, assim, aí tenho dificuldade de falar esse lier, assim. Eu, assim, por limitações da minha língua em si. Mas vamos lá, em aeiou fica 라레리로루, 라랴, 러려, 로료, 루류, 르리. Tá bom? Lier é assim que se fala. Agora, o próximo é miam. É um quadrado, certo? É um quadrado. Miam. Tem a função de M. Tá? Fácil. M. Tá? Como que fala, então? Mamemimomu. Mamemimomu. Você tem que lembrar da boca fechada para abrir. Certo? Miam. Mamemimomu. Mamia, mió, momio, mumio, mami. Certo? Miam. O próximo é derivado de miam, tá? Você está vendo aqui? É um quadrado, tracinho por cima. O rei Sejong pensou. Miam e piam, tá? Se chama piam, tá? É da mesma família. E aí ele fez parecido, tá? Então a ordem de escrita é essa assim, piam, tá bom? Agora, ele tem função de tipo B em nosso português. Em a, e, i, o, u fica pa, be, pi, po, bu. Pa, be, pi, bo, bu. É um pouquinho diferente no nosso B, que é um pouco mais seco, né? Esse realmente tem um som, um pouquinho som assoprado aí. Pa, be, pi, bo, bu. Com a, ya, o, yo, i fica pa, pia, po, pio, po, pio, pu, piu, pu, pi. Correto? É assim, tá? Então você escutou, você viu essa sílaba em algum lugar, né? Sílaba que contenha essa consoante aqui, você vai identificar como B. Ah, como que fala? Como que o coreano lê esse daqui? É pa, pia, po, pio, pu, piu, pu, pu, pi. É assim por diante, né? Pa, pe, pi, po, bu. Ah, então vou ler com ya, fica pia. E assim vai, tá bom? Agora, o próximo é o shiot, que esse foi uma dificuldade para... assim, eu só sabia dessa pronúncia. E a consoante dupla de shiot, que é... né, sa, se, si, so, enfim, né? Shiot, que não tem em nosso português. Tem, CH, chá. Como que lê? Chá, não é chá? Chá. Só que, como que escreve chá, então? Vamos escrever em coreano. Romanizar em coreano. Como que fica? A gente vai usar shiot e ya. Fica chá. Chá. Correto? Mas, caso não tenha esse dois traços e um traço, não tem como escrever isso daqui em português? Romanizar em português? Não tem. Né? Fica sa. Sa. Certo? Sa. É um pouco mais fraco do que um S. Não é S. É um S mais fraco. Tipo CH e CH, né? Fraco. Certo? Então, como que a gente vai ler esse daqui? Que é com O. Fica só. 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 Mais fraco. Tá? Então, vamos falar com A, E, I, O, U. Fica sa, se, shi, so, su. Não é TCH. TCH a gente fala tchau. Já é consoante dupla de tiot que a gente vai aprender, tá? Então, shiot pode ser shiot também, mas isso daí não tem muito, não vem ao acaso. É tipo mortadela ou mortandela, identidade ou identidade, tá? Tanto faz, cada um fala do jeito que quiser. Mas o certo que eu vou ensinar é shiot, né? Shiot, certo? Então, sa, se, shi, so, su, sa, sha, so, sho, so, sho, su, shu, su, shi. Então, já deu para notar essa pronúncia? Tem que enxergar do jeito que ele é. Shiot é shiot. Você vai ler sa, se, shi, so, su, sa, sha, so, sho, su, shu, su, shu, su, shi, né? E assim vai. Tá? Tem que identificar com isso daí. Shiot, tá bom? É mais fraco do S. Tirar um pouquinho do som assim. Sa, se, shi. E assim vai. Tá bom? O próximo a gente já aprendeu. Que é o vogal em si, que é ian. Né? Que é uma bolinha só. Bolinha só. A, ya, o, yo, i. Assim vai. Certo? Iam.
Não tem dificuldade. Esse daqui vai fazer função em patim diferente? Sim, mas isso é depois, tá? Hoje nessa aula a gente não vai mexer com patim, tá? Vamos lá. Próximo é o tiut. Tiut, tá? Tiut, que tem função de tipo J. Alguém escreveu soju. Aí, ó, a gente já consegue escrever esse soju em coreano já. A gente já aprendeu vogais e essa consoante que envolve na pronúncia de soju. Soju. Como que a gente vai escrever soju, então, que dentro do que a gente já aprendeu? Primeiro, so é com shiut, certo? Que a gente já acabou de aprender. Sa, se, shi, so, su, sa, sha, so. Então, shiut com o, certo? So. O, so. Agora com tiut, que tem função de tipo J, né? Ju, certo? Ju. Então, primeiro é u, ju, certo? Então, tiut com u. Aí a gente lê soju. Aí, ó. Já foi. Já experimentou soju? Faz tempo que não toma, né? Então, é essa pronúncia, tá bom? 자재지조주. 자자, 저저, 조조, 주주, 즈지. Tá bom? Então, tiut. Importante a gente dominar já, né? Tá bom? Lembra do FVZ? Né? Z. O Z aqui, ó, ele é transcrito em tiut, tá? Isso a gente vai ver depois também, tá? Mas a maioria das palavras que vem de inglês, vem de exterior, aí a gente escreve com tiut, tá? Tiut, que é tiut com um chapéuzinho aqui em cima, certo? Tiut. Muita gente identifica aí com TCH, só que não muito. Em inglês seria CH sim, em inglês seria CH, né? Cheetah, que é o... como que fala? Aquele animal da família de gato. Aquele animal. Pra caramba. Ficou um cachorro, né? Vou parar de desenhar que não sei desenhar bem. Então, a gente fala ti e tá que a gente não aprendeu ainda, né? Que já envolve outra consoante. Tem cheese. A gente consegue escrever em coreano. Em coreano, queijo, né? Esse aqui é queijo, para quem não sabe, né, em inglês, é queijo, certo? A gente escreve em coreano, porque não existia queijo e afins em coreano, na Coreia não existia. Então, a gente escreve tiut a gente aprendeu, né? Que 자재지조주, 자자저저조조조주, 즈지. Então aqui, ó, 즈 mais o cheese, que fica então cheese. Então, queijo na Coreia a gente fala cheese 한 장, uma fatia de cheese, né, um queijo. Então, é nessa pronúncia que é usada essa pronúncia, tá? Vamos lá com a, e, i, o da vida, fica 차채치초추, 차차, 처처, 초초, 추추, 츠치, tiut. Beleza? Ficou claro? Então não é muito bem TCH. Você vai lá, tipo, tchau. Tchau já é consoante dupla de tiut, tá? Por isso que não tem no nosso português. Tem em inglês? Tem. Mas em nosso português, infelizmente, a gente fala um pouco mais forte e não tem. Tá bom? Vamos lá. O kyuk. Kyuk que não tem em nosso português de novo. Essa consoante que não tem, tá? Como que escreve? É um kyok com tracinho no meio. Ele é da família kyok. Tá? Vamos lá. Ele tem tipo som de KH. Tá? Vamos lá, só para vocês identificarem então como que fala. Ki, né? Ki. Kakekikoku. Em inglês tem car, cake. E assim vai. Tem. Português tem? Não tem, né? Por isso que é um pouquinho difícil de humanizar em nosso português essa consoante, certo? Mas é essa pronúncia. Kakekikoku, kakya, kokyo,
kokyo, kukyu, kuki. Tá? O ku não é ku. Ku já é consoante dupla. Isso aí a gente não vai aprender hoje não. É ku, ku. Tá bom? Parece um F ao contrário. Isso parece. Né? Não é que parece, né? Literalmente é um F. F invertido é aqui, ó. Né? Então, esse ki tem essa pronúncia. Tá bom? Então, quando você vê uma sílaba que envolve isso daqui, né? Você tem que identificar que tem é essa pronúncia, tá? K. Agora, é um E isso daí? É um E. Não é totalmente nada a ver com E. É vogal, né? Nosso português, alfabeto é. Mas esse daqui se chama T. Que tem a função tipo de T, mas não é muito bem T no nosso português. T é mais forte. Em inglês teria T, esse T que eles falam T, não é T, que tipo camiseta, essas coisas. T, a gente escreve em coreano com I e o T, certo? T. Vamos lá em A, E, I, O, fica tate, tito, tu. Tate, tito, tu. Tatia, totio, totio, tutio, tuti. É essa pronúncia que tem essa consoante aí, ti. Justo? Enfim, vamos lá. Depois é o pi, tá? Pi, fácil de escrever? Fácil. Normalmente, quando a gente escreve, fica assim, um tracinho de cima menor que tracinho de baixo, tá? Desse jeito. Não tem no nosso português. Não tem. Aqui, ó, tipo PH, F, mas não é muito F. Pi. Esse também se fala de boca fechada pra abrir. Pa. Pepi, popu. Papia, popio. Popio, pupiu, pupi, pi. Sabe onde tem? Em inglês tem. Como que lê isso daí? People. Pi, per. Parecido. Pelo menos aqui na frente, P do inglês faz essa mesma função de pi. Infelizmente no nosso português não tem, tá? Beleza? Então é essa a pronúncia. Papia, piopio, popio, pupiu, pupi. Agora, organização FIFA. Esse daqui em coreano, como que fala? Como que os coreanos falam organização FIFA de futebol? Eles falam pipa. Por quê? Porque não existe FVZ, certo? O F grande das maioria das vezes, ele é escrito com pia, que é o mais parecido com F, certo? Então, pipa, eles falam pipa, né? A gente fala pipa, escreve com esse pia, tá bom, gente? Vamos lá pro próximo, é o último, tá? É o último, hiut, né? Tipo, olha, faltou fechar o parênteses aqui, ficou aberto aqui, né? Esqueci de fechar. Fechar é muito importante aqui, né? Já fechei aqui, tá bom? Já dei tratamento certo aqui, tá? Here, que é o nosso R no primeiro, né? No primeiro começo da palavra, né? Então, aqui, ó. Ha, he, hi, ho, hu. Ha, he, hi, ho, hu. Ha, ya, ho, hyo, ho, hyo, hu, ju, hu. É som vazado, sim. Ha, he, hi, ho, hu. Tenta comigo. Ha, he, hi, ho, hu. Ha, ya, ho, hyo, ho, hyo, hu, ju, hu. Eu sei que é muito difícil você repetir isso daí comigo. Eu tô pedindo uma coisa que é impossível. Mas com o tempo, com treino, você vai fazer bem, tá? Tem uma aluna que ela é tipo advogada extraordinária, né? Ouvi falar que ela sofre espectro de autismo. E ela mandou um áudio pra mim. Falou perfeitamente a yao, yo, i, com as consoantes ali, né? Eu falei, nossa,
Nossa, mas é gênio isso daí. É uma gênia. Raquel se chama, né? Então, vocês conseguem também. Basta praticar bastante, né? E não se limitar o seu potencial. Tá? Isso é o mais importante. Né? Parece coach agora, né? Parece o motivador. É o cara aqueles coach lá. Mas não é. Tá bom? Você consegue. Sim. Até eu consegui aprender português do zero. Você consegue aprender coreano. Sim. Mesmo não estando na Coreia fisicamente, você consegue aprender. Certo? Hyut. Importante sim, né? Hyut. Ha-he-hi-ho-hu. Ha-ya-ho-ya-ho-ya-ho-hui. Tá bom? Hyut. Beleza? Vamos lá. Como escreve então? Como escreve? Tem na apostila, tá bom? Tem lá para você praticar também, tá? Pratique lá. Mas vamos lá rapidamente que ó, rever, tá? Revendo aqui, já fazer revisão já, certo? Ó, 기억, 각야, 거겨, 고교, 구류, 구기. É assim que se escreve. Fácil. 니은 também, 니은. 나냐, 너냐, 노뇨, 누뉴, 느니. Certo? 디귿. É assim que se escreve. 다냐, 더뎌, 도듀, 두듀, 드디. Né? Para falar mais devagar, para vocês identificarem melhor. Né? 리을. Faz o tipo LR no meio da frase, né? Enfim, L então, 리을 é 라랴, 려려, 로료, 루류, 르리. 라레리로루. Certo? 미음. 마메, 미모무. 마미아, 묘묘, 무묘, 무묘, 무미. É fácil, né? Isso daqui é tipo M. Então é muito fácil. Piup, que pode ser difícil, tá? Ó, esqueci uma parte aqui na explicação de piup, né? Piup. Tanto faz como você escreve, tá? Né? Tanto faz. Escrever o que tá o sentido da coisa. Você escrever que é o mais importante. Escrever certo ou errado, você aprende, tá? Depois você aprende. Mas enfim, tem coreanos que escrevem assim também. Tem coreanos que escrevem certo. Mas enfim, vamos lá. Esse piup, o V, lembra o V? FVZ? Né? O V que vem aqui. Tá? Isso aqui não é H. É piup. Tá bom? Então, V, maioria das vezes que tenha V aí, é usado piup no lugar. Tá? Por exemplo, TV. TV na Coreia, eles falam que veio de inglês, né? Opa, minha câmera aqui, vou ligar daqui a pouco, tá bom? Ligar daqui a pouco porque ele desligou porque tá muito aquecido ali. Né? Não aguentou, pifou. Mas ele volta. Lá na Coreia, escreve TV. TV. V, ele vai para piup, tá? Isso, o V do BTS também usa vogal composta já, mas é assim que escreve. Pi, eles falam pi. Shiot, que é dois tracinhos assim, que é fácil também, né? Shiot, que é 사세시 소수, 사샤 서셔 소쇼 수시, 소쇼 수슈 스시, certo? Não tem em nosso português, mas é um S mais vazado, mais fraco. Tá? Próximo é o Ian, que é um círculo só, né? Depois, Jiut, que é 자자, 저저, 조조, 주주, 저지, 자제지, 조주, e assim vai, certo? Jiut, Chiut, que é um Jiut com um chapeuzinho aqui assim em cima, 차체치 초추, 차차 처처 초초 추추추치, e assim vai, certo? Kyuk, que é um 기억 com tracinho aqui no meio. 카캬, 커켜, 코쿄, 쿠큐, 크키. Ku, não é ku, fala fraquinho, tá? Essa pronúncia, ku, para vocês lembrarem com mais facilidade, tá? Kyut, que é um Ezinho. Como que era esse daqui? O som dele era 타테티토투 타캬 터켜 토쿄 추추 트티. 피읍 que é 파펴 퍼펴 포표 푸퓨 푸피, tá? 파페 피포푸 파 펴, e assim vai, tá bom? 피읍, que é um ian com chapeuzinho, certo? Fácil de escrever. Chapeuzinho primeiro, depois em um. Hiut, tá? Ha, he, hi, ho, hu. Ha, ya, ho, yo, ho, yo, hu, yo, hu, hi.